Eu acho que eu não tenho o que pregar aqui hoje, porque o meu tema, o que eu iria trazer aos irmãos hoje, é justamente isso que foi dito aqui. O pastor Carlos pregou, a igreja pregou o que eu iria pregar. O meu propósito aqui essa noite seria exortar os irmãos a ter uma vida de oração, a ter uma vida de leitura bíblica da palavra. E a igreja dobrou seus joelhos, a igreja orou a Bíblia. Então, eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito, muito sério na vida dessa igreja, né? Eu acho que o que está acontecendo aqui nessa igreja é algo sério, algo que a gente não deve desprezar. O meu devocional é uma extensão do que o pastor Luciano pregou no domingo retrasado. Seria para eu pregar na quarta-feira passada, né? Mas os irmãos sabem que eu me aprontando para o devocional, minha cachorra mordeu feio a boca do meu filho, né? O menor, o Felipe. E, poxa vida, naquele momento ali eu perdi a linha, né? Você chega em casa do trabalho cansado, se preparando para servir o Senhor na igreja. Eu vi a Gabriela toda ensanguentada, meu filho ensanguentado, a Paloma não estava em casa. Você chega com aquela cena em casa, né? Você fica assustado. Eu fiquei muito nervoso, fiquei furioso, fiquei irado. Eu queria, na verdade, fazer um cachorricídio. Eu fiquei extremamente aborrecido. Então eu não tinha condições nenhuma de pregar naquela noite. Eu estava realmente com meu coração muito amargo, muito bravo, muito feroz. Então eu não consegui pregar naquela noite lá. Então, se os irmãos lembram, o pastor falou de oração, né, dos pedidos dos homens de Deus que tiveram suas orações negadas. E aí é uma extensão do que o pastor pregou. Vou pregar não com a mesma destreza do pastor, mas naquilo que o Senhor me concede, né, nas minhas capacidades, nas minhas limitações. E o pastor Carlos pregou agora há pouco que eu vou pregar. A igreja pregou agora há pouco que eu vou pregar. Mas a palavra é sempre abençoada para nós. Se os irmãos tiverem puderem abrir suas Bíblias, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Esse é o texto que dá base a esse devocional, né? Para quem prega a palavra, é muito importante você ler o texto para aquilo que a nossa meditação. Eu falei versículo 3, mas se os irmãos puderem, na última frase do versículo 2, eu não quero ler o versículo 2, né? O versículo 2 tem, se eu não me engano, ele é dividido aqui, acho que em 3 partes, não sei. No último ponto final, para frente, do último ponto final do versículo 2 à frente, é o versículo 3. Essa é o texto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, e que Deus nos abençoe ricamente. Diz assim a palavra de Deus: nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Algumas versões, deleites. A oração já foi feita. Obrigado, pastor Carlos. E vamos meditar um pouquinho nessa palavra assim. Eu acredito, meus irmãos, como já foi demonstrado aqui nessa noite, a igreja de joelho, a igreja orando, a igreja clamando ao Senhor, que o tema oração, assunto oração é algo claro para nós, para a igreja, para os irmãos. Acho que não tem segredo nenhum aqui. O que seria oração para os irmãos é um tempo que nós separamos para estar juntos com Deus, sozinho, tendo devoção com Deus, buscando a face do Senhor. Entendemos que quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus em nome de Jesus. A oração é algo tão precioso na vida dos cristãos. Não existe um cristão, seja ele um cristão frio, como o irmão Lucas citou, um morno ou um quente, que ele não ore. De uma certa forma, todo cristão ora, e o assunto da oração ao cristão é um assunto claro para todo mundo. Mas sendo assim, por que nós oramos tão pouco? São tão poucos frequentados. É só você olhar para o seu lado aí, existem bancos que eles estão completamente vazios. Se nós sabemos da importância da oração, se nós sabemos que quando nós oramos, nós conversamos com o Criador da terra, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, Jesus Cristo, por que nós oramos tão pouco?
Temos uma profunda teologia da oração, mas não oramos. Nós gastamos o nosso tempo, a nossa energia em assembleias, em conferências, em inúmeros eventos que incham a igreja, mas nós oramos tão pouco. Tão pouco. Existe nas mídias sociais, eu falo isso em todas as igrejas, em todos os círculos evangélicos, existe uma ênfase em todos os eventos que a igreja vai promover, mas tão pouco, e nada, um zero, assim, uma promoção de um culto de oração. Para que os irmãos viessem ao culto de oração. Na minha opinião, esse é o culto mais importante da igreja, o culto de oração. Evidentemente que temos domingo, o culto de adoração, o culto de pregação da palavra, mas na minha opinião, o crente ele deveria se esforçar, se esmerar para estar no culto de oração, dobrar o joelho. E mais para frente aqui eu vou explicar aos irmãos o porquê, as vantagens, né, da igreja reunida em oração. Eu creio profundamente do que foi feito hoje, que Deus vai responder os 4 pedidos que foram feitos aqui pelo pastor Carlos. Eu creio piamente nisso. Eu creio que é um Deus que ora. Eu creio numa igreja que ora e um Deus que responde à oração de uma igreja que ora. A oração, vamos nos firmar em oração até que o labor, o trabalho se transforme em deleite. Conheci um homem, isso na minha época de Assembleia de Deus, ali tem homens de oração. Eu conheci bastante homens de oração, homens que realmente oram. Esse pastor, esse servo do Senhor, certa vez ele disse para a esposa dele, ele tinha filhos, ele falou: amor, eu vou tirar um tempo de oração, eu preciso orar. Eu preciso orar pela nossa igreja, eu preciso orar pela nossa família, pelos nossos familiares, e eu queria pelo menos 30 minutos que ninguém me perturbasse. E ele entrou no quarto dele, trancou a porta, fechou a janela e começou a orar. Segundo ele disse que, passado um tempo, ele escutou um estrondo na porta, porque ele tinha trancado. E ele, bravo com a esposa dele, e junto à esposa dele tinha alguns irmãos, alguns presbíteros, né, da igreja ali, e ele ficou bravo. Poxa vida, irmão, eu pedi para você 30 minutos que me deixasse aqui orando, e poxa, você me chamou os irmãos da igreja, você derrubou a porta. Amor, já fazem 12 horas que você está nesse quarto. Eu fiquei preocupada. Eu chamei os irmãos para vir me ajudar para saber o que está acontecendo. 12 horas de oração. Pastor Valdemar, pastor Agostinho, irmãos que são os meus pais da fé, oravam e oram a madrugada inteira. Tiram 2, 3, 4 horas de oração, orando por todas as pessoas que eles conhecem, pelos seus pedidos, enfim. A oração para esses homens não é uma dificuldade, é um prazer, é um deleite. 12 horas de oração. O pastor Carlos disse que se levante pregadores, que se levante homens e mulheres de oração, poderosos em oração. E vamos meditar. Nesse texto, meus irmãos, Tiago vai apontar uma deficiência aos seus leitores, que era a falta de oração. Diz o texto aqui que a primeira causa deles não terem aquilo que eles ansiavam era porque eles não pediam. Ali no final do versículo 2, que nós lemos: nada tendes porque não pedis. Talvez você não tenha algo que você deseja, segundo a vontade de Deus, segundo para o louvor da sua glória, porque você não ora. Então Tiago fala: vocês não estão orando, vocês não têm nada disso porque vocês não pedem. Então a falta de oração era um problema daqueles leitores, dos leitores de Tiago. Mas não só isso, quando eles oravam errado. Quando eles pediam mal. Além de existia um problema naquela igreja, naqueles leitores, que eles não oravam, mas quando eles oravam errado. Oravam pelos motivos errados. Pediam mal, pediam para esbanjar com seus prazeres, não para a glória de Deus. Então Tiago aponta ali, pelo menos no capítulo 4, o fracasso espiritual daqueles leitores. E a falta de oração
é um indício muito claro da falência espiritual. Quando a igreja não ora, quando a igreja ela não dá importância a um culto de oração, exceto aos irmãos aqui, que é cada guerreiro e guerreira que está aqui toda quarta-feira, e se essa exortação não é para os irmãos, está em indício de uma falência espiritual. É isso que Tiago aponta àqueles irmãos. Então, é só para uma breve explicação desse pequeno texto que nós lemos aqui, o que esse texto nos mostra é que não basta orar. Nossas orações devem ter os motivos e as motivações corretas. Eu poderia meditar aqui a respeito de várias motivações erradas que levariam a Deus a rejeitar as nossas orações. Mas esse não é o caso. O meu objetivo aqui é que os irmãos se apeguem à oração, se apeguem à leitura bíblica. Então esse é meu propósito. Eu não gostaria de falar os motivos, orações que Deus não ouve, né? Eu gostaria muito que os irmãos realmente se apegassem a essa verdade, se apegassem à essência desse devocional. Orem, porque você pode ter certeza que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. 4 respostas possíveis que Deus pode dar às nossas orações: não, sim, espere um pouco, ou você está de brincadeira comigo. Deus muitas vezes, ele ora, Ele nos contempla lá do seu trono e fala: poxa vida, você está de brincadeira comigo, pedir uma coisa dessa. Então são 4 tipos de orações. Deus ouve as nossas orações. Infelizmente, meus irmãos, muitas das orações de hoje são meios de manipular Deus e dizer a Ele que seja feita a nossa vontade. Muitas das vezes nós damos a receita pronta para Deus em nossas orações. Faça exatamente desse jeito. É assim que eu quero. É o meu querer, é a minha vontade. Acho que a gente não fala isso, mas perceba quando você estiver orando, se você não está assim, de alguma forma, ensinando a Deus como Ele deve entrar com a providência dEle. Corretamente. Somos muito bem armados com a arma da oração. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não sabemos usá-la. Nós não a usamos. E essa arma, essa artilharia pesada, está inteiramente à disposição de nós, a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Orai sem cessar. A arma da oração, meus irmãos, quando usada corretamente, ela tem grande poder de produzir resultados maravilhosos. Deus é soberano, meus irmãos, eu não tenho dúvida disso, e a nossa igreja ela é bem firmada nessa doutrina. Cremos piamente que Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso não há dúvida para nós. Mas quando a oração vem de um coração puro, sincero, contrito, quebrado e zeloso pela glória de Deus, Ele se digna em dar ouvidos às nossas orações. Quando você vai diante dEle quebrado, contrito, com o coração sincero, zeloso pela sua glória, eu tenho certeza que Deus ouve a sua oração. E quando a oração vem de uma igreja com pessoas assim, sinceras, puras, com o coração contrito, quebrantado, Deus ouve a oração dessa igreja. E vou mais além. Deus, de certa forma, Ele permite que o mundo esteja sob o controle da oração da igreja. Isso eu creio piamente. Quando é uma igreja piedosa, uma igreja saturada do Espírito Santo, uma igreja firme na palavra, uma igreja que deseja a sua honra, a sua glória, Deus deixa o controle do mundo sob as nossas orações, sobre a oração da igreja. Nós não temos a ideia, a noção do que nós podemos fazer, mudar a trajetória do mundo. O problema é que muitos aí estão pensando: o Ricardo está viajando, está falando bobagem. Não estou. Não estou, porque o Evangelho me permite falar isso. E eu explico aos irmãos logo mais. Nós temos esse poder como igreja, sim. A igreja de joelho dobrado, ela tem poder sobre o mundo, sim. Deus tem o imenso prazer de mudar as situações mais complexas, mais impossíveis, através da oração da igreja. Deus tem esse desejo, esse deleite de ver o seu nome glorificado em sua igreja. Então vamos fazer o uso correto dessa arma poderosa, meus irmãos.
Mesmo quem não queira orar, vamos orar a gente. Quem não quer ler a Bíblia, não importa, vamos ler a Bíblia a gente. Mas vamos buscar a face de Deus nesses últimos dias. Eu não sei quem é esse pastor, esses pastores famosos que o pastor Carlos citou, mas se abalou ele, se deixou ele um pouco preocupado, com certeza a coisa é chumbo grosso. Onde nós estamos caminhando, com tanta heresia sendo pregada? Não existe oração sincera de um filho de Deus que fique sem resposta. Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. E agora eu cito aqui João Calvino. Talvez alguns irmãos falem, esse Ricardo está mudando de lado. Mas não, eu vou citar João Calvino, homens reformadores, homens piedosos, de doutrina santa, sincera e sadia. Olha o que ele diz aqui: Deus ouve nossa oração, mesmo que nem sempre responda da forma exata que pedimos. Ele sempre ouve a nossa oração. E mesmo quando não atende os nossos desejos, ele se mantém decepcionará. Quando você ora, você pode ter certeza que Deus não vai decepcionar o seu clamor, a sua oração, mesmo que Ele não responda na maneira exata que você pediu. Deus não brinca, com Deus não se brinca, Deus não brinca. Deus, quando Ele fala que Ele vai cumprir uma promessa, Ele cumpre. Quando Deus diz que ora uma oração em Cristo Jesus, Ele ouve, Ele não brinca. Ou seja, Deus nos concederá o que pedimos, ou o que teríamos pedido se soubéssemos tudo o que Ele sabe. A oração não é um mero modo de alcançar paz interior, meus irmãos. É também um meio de olhar para fora e participar com Deus na sua obra do mundo. E venha o seu reino. Esse é o seu desejo, que o reino de Deus venha a ser estabelecido entre os homens. Incomoda você, aborrece a você quando o nome de Deus é blasfemado, como o nome de Deus é injuriado, quando a igreja, a noiva de Cristo, ela é ofendida, isso incomoda você? Deveríamos orar mais por isso, pelo nome de Deus que é desonrado, pela sua noiva que é blasfemada, por esses vendilhões, filhos de Satanás, que não ajudam em nada na profissão da fé cristã, e que fez a profissão da fé cristã uma chacota. Somente, meus irmãos, quando tivermos enraizado em nossos corações a ordem de Jesus, de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, é que todas as orações serão respondidas e todas as coisas nos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que Deus vai suprir todas as suas necessidades, todos os seus desejos, que seja segundo a honra e glória do nome dEle. Mas talvez aí alguém possa estar dizendo, essa teoria é muito boa. Essa teoria que Deus responde às orações, todas as nossas orações, de pessoas sinceras, de pessoas piedosas, de pessoas devotas. Mas talvez na sua vida não é Deus, que tem prazer de ler a Bíblia, que tem um deleite em suas leis, e que a Bíblia literalmente é um alimento para a sua alma, para o seu espírito. As suas orações não é uma mera lista de pedidos, as suas orações é um desejo profundo de ter uma íntima comunhão com Deus. Suas orações, quando você dobra o joelho, você fala: Pai, eu quero ver a sua glória, eu quero sentir a sua presença, eu quero mais de Ti, eu quero o Senhor, eu não quero nada, pois eu já tenho tudo. Talvez você é uma pessoa assim, mas talvez Deus não ouviu as suas principais súplicas. Talvez uma mãe que orou pela enfermidade de um filho, de um familiar, e perdeu esse familiar, perdeu esse filho. Talvez é um filho que orou a vida inteira pela conversão de seus pais e seus familiares, e ele viu seu pai e sua mãe morrer sem Cristo. Talvez pais de filhos pequenos que viram seus filhos padecer enfermidades. Eu fiquei chocado quando o pastor Luciano disse daquele rapaz que teve aquela criancinha que teve seus órgãos todos assim paralisados, e ela olhava para aquele pai com aqueles olhos esbugalhados, pedindo: Pai, me ajude. E esse pai não conseguiu ajudá-la. Talvez esse homem seria um homem piedoso, um homem de oração, mas não teve suas orações respondidas. Talvez essa seja a sua situação. Algumas súplicas rejeitadas por Deus são terríveis. Súplicas sinceras, Deus diz não. Mas nós não sabemos o porquê Ele diz não de tais súplicas. Mas fica uma pergunta: depois de uma experiência amarga como essa, como manter a confiança nas experiências amargas na nossa vida? Se você não atravessou, eu não sou profeta, mas a sua hora vai chegar, você vai atravessar fases amargas na sua vida. Se prepare, você vai atravessar.
Esse é o preço do pecado. Esse é o salário do pecado. Como crer de verdade que Deus está ouvindo e respondendo, se Ele nega pedidos tão desesperados e sinceros? Como crer? Se você não crê isso, porque você não perdeu um chão um dia na sua vida, você realmente não sofreu na sua vida. Quando você não tem desejo de orar, quando você não tem desejo de ler a Bíblia. Pessoas passaram por profundas depressões, homens de Deus passaram por profundas depressões. Os salmistas, se você tiver oportunidade na sua casa, medite hoje no Salmo 88, você vai ver um homem acabado, você vai ver um homem aniquilado, numa profunda depressão e angústia. Homens de Deus passam por situações tristes e dolorosas, sim. E como crer? Eu orei tanto ao Senhor, me entreguei tanto a Ele, o Senhor não ouviu a minha única súplica. Eu não queria pão, eu não queria vestimentas, eu não queria um emprego, eu não queria nada, eu só queria ver meu pai e minha mãe convertidos, e eu enterrei eles, e eles foram embora desse mundo em seus delitos e pecados. Quando olhamos para o Salmo de Davi, meus irmãos, percebemos que ele manteve a confiança na oração, apesar de muitos desapontamentos. Vocês sabem disso, vocês que conhecem a vida de Davi. Davi teve muitos desapontamentos profundos na sua vida e muitos pedidos de oração negados. Por exemplo, quando seu filho com Batseba morreu, a gente sabe que Davi se vestiu de pano de saco, orou, jejuou, negada. Mas mesmo assim, Davi perseverava em oração em todos os momentos da sua vida. O livro de Salmos é um exemplo disso. Pensa num homem que levou açoites de Deus, foi Davi. E Davi nunca desistiu da oração. Nós, porém, meus irmãos, temos uma enorme vantagem. Nós temos uma infinita vantagem. Uma vantagem grandiosa. Eu, você, Pastor Carlos, Rafa, Dani, Peu, Ana, Sônia, enfim, todos nós temos uma infinita vantagem. Vivemos depois de Cristo e cremos no Evangelho. Essa é a nossa vantagem. E isso faz com que nós tenhamos mais recursos para termos a certeza de que Deus ouvirá as nossas orações. Você conhece o Evangelho, você tem o Evangelho gravado no seu coração, isso basta. Isso te dá uma vantagem imensa na frente de todos os profetas e de todos os homens de Deus do Velho Testamento. E aqui eu dou realmente a minha argumentação, a minha opinião, porque Deus responde todas as nossas orações quando nós clamarmos com o coração sincero, com o coração contrito e quebrantado. O que me faz acreditar que Ele nos responderá quando clamarmos é que em um terrível dia Ele não respondeu quando Jesus clamou. O homem que deveria ter todas as suas orações, isso aí vocês já vão recapitular aquilo que o pastor Luciano pregou aqui. O homem que deveria ter todas as suas orações respondidas, levou um não absoluto de Deus. Deus literalmente virou as costas para Jesus. Na própria cruz, ele bradou, Deus meu, mas foi desamparado. Como isso pode acontecer? Jesus era um homem perfeito, serviu a Deus de todo o coração, alma, mente, amou o próximo como a si mesmo, e cumpriu por inteiro a lei de Deus, mas teve as suas orações, os seus pedidos negados. Deus Pai teve o prazer de negar todas as orações de Cristo. Em algumas circunstâncias, os irmãos sabem disso. Olha o que diz Salmo 66, versículo 18. Se tivesse acalentado o pecado em meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Pecadores merecem ficar com as suas orações sem respostas, mas Jesus foi o único ser humano na história que mereceu que todas as suas orações fossem respondidas em razão da sua vida perfeita. No entanto, ele foi rejeitado como se acalentasse pecado em seu coração. Por quê? Porque o homem que não tinha pecado em seu coração teve as suas orações negadas, rejeitadas. E Salmo diz aqui, se eu tivesse acalentado o pecado em meu coração, como eu já disse, está evidentemente no Evangelho. Deus tratou Jesus como nós merecíamos ser tratados. Ele tomou sobre si o nosso castigo, para que, ao crermos nele,
Deus pudesse então nos tratar como Jesus merece. Essa é a verdade do Evangelho. Deus tratou Jesus da maneira que nós merecíamos ser tratados. E nós somos tratados por Deus da maneira que Jesus merecia ser tratado. Limpo, sem pecado, santo, puro. É por isso, meus irmãos, que quando nós oramos, confiamos que seremos ouvidos por Deus e receberemos uma resposta da maneira mais sábia. Eu estou encerrando, eu sei que o tempo já se prolongou, meus irmãos, me perdoem. Olha o que diz aqui Lucas, capítulo 11, versículo 11 ao 13. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você sabe disso, você que é pai, você que é mãe. Às vezes você está doido para abençoar o seu filho, a sua filha. E nós somos maus, queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Jesus está dizendo algo maravilhoso e poderoso. Se os pais terrenos, que são pecadores, em geral, querem fazer os filhos felizes, preste bem atenção, se os pais terrenos, nós, pecadores, queremos fazer os nossos filhos felizes, percebam isso, meus irmãos, creiam nisso. O nosso Deus, em qual nós cremos, é um Deus perfeito. Ele tem o imenso prazer de dar boas dádivas para nós. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso, meus irmãos, significa que nunca houve pai e mãe sobre a face da terra que desejasse tanta alegria para os seus filhos como Deus deseja a nós, os seus filhos. Nós não temos a noção da dimensão do desejo, da alegria que Deus tem em nos presentear, em ver um sorriso no nosso rosto. Deus não é um Deus tirano, não é um pai mal-humorado, um pai emburrado. Ele é um Deus alegre, um Deus cheio de gozo, de desejo, de amor, que deseja muito abençoar os seus filhos, mas porém nós não pedimos, e quando nós pedimos mal. Meus irmãos, vamos usar essa arma para a honra e glória de Deus. Como eu já disse aqui, alguns irmãos, nós temos a capacidade de virar esse país de ponta cabeça. Eu creio num avivamento genuíno, sim, da igreja, de pessoas, de milhares de pessoas. Por que não? Por que eu vou limitar o poder do Espírito Santo? Eu creio no avivamento. Eu creio que essa igreja pode se encher de pessoas realmente arrependidas dos seus pecados. Se eu não creio, eu rasgo minha Bíblia fora. Para que orar? Vamos nos apegar a essa arma, vamos saber usá-la corretamente, vamos nos achegar aos cultos de oração. As irmãs aqui, mais uma vez eu ressalto, estão de parabéns. As irmãs aqui que tomaram a frente o culto de quinta-feira às 6 horas da manhã, são 4, 5 guerreiros que aparecem. Começamos com 14. Eu acho que não tem desculpa. Não tem desculpa quando nós realmente cremos que essa arma ela tem o poder de mudar a circunstância. Nunca houve um pai humano que quisesse atender às súplicas do seu filho, tanto quanto Deus quer atender às nossas. Porém, sabemos que Deus não é só amoroso, também Ele é santo e justo. E sendo assim, como Ele pode derramar bênçãos sobre pessoas pecadoras que merecem o oposto? Como Deus pode derramar bênção na sua vida, sendo você pecador? A resposta, meus irmãos, é que Jesus recebeu o escorpião e a cobra a fim de que nós pudéssemos ter o alimento da mesa do Pai. Aquilo que nós merecíamos, Jesus recebeu. Deus não tem prazer de dar a cobra, o escorpião para nós comermos, de forma alguma. Deus se deleita em dar o melhor da sua mesa. Deus não dá para a gente as migalhas, mas Ele dá o banquete celestial. Por que nós não pedimos? Por que nós não importunamos os portões celestiais e batemos, insistimos, até que Deus abra a porta? É isso que Jesus ensina em maioria das suas parábolas. Importune, insista, mostre para Deus que você realmente quer a sua bênção. Evidentemente, eu não preciso ficar me explicando aqui, que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Insista, importune Deus em oração, 1, 2, 3 horas.
Quando os portões do céu se abrir, você vai ver que 12 horas, como disse aquele irmão, foram no estralar de dedo. Jesus recebeu o aguilhão e o veneno da morte em nosso lugar. Deus não pune o mesmo castigo 2 vezes. Os nossos pecados já foram punidos em Jesus Cristo. Deus tem o prazer e agora em dar o melhor para nós. Por que nós não cremos nisso? Quando nós clamamos, Deus meu, sabemos que Ele nos responderá, porque Ele não respondeu quando Jesus fez a mesma petição na cruz. É por esse motivo que Deus vai responder quando você clamar a Ele. Deus meu, Deus meu. Para Jesus, meus irmãos, os céus foram de bronze e Ele recebeu o maior dos silêncios para que pudéssemos saber que Deus ouve e responde às nossas orações. Devemos fazer pedidos a Deus com ousadia e de forma bem específica, com ardor, com sinceridade, diligência, mas com uma paciente submissão à vontade e ao amor sábio dEle. Ore, meus irmãos, porque tudo é por causa de Jesus e tudo é no nome dEle. É tudo por causa dEle. É tudo por Ele. Mas ore. Sejamos irmãos, uma igreja de oração. Que você seja uma pessoa de tempos longos de devoção. Eu entendo que nosso tempo é escasso nos dias de hoje, mas nós perdemos tempos com tantas coisas bobas, frívolas e tolas. Que namorado, recém-namorado, não tem prazer de ficar a noite inteira no telefone com a sua namorada. Apaixonado. Como diz Spurgeon certa vez, né, que quando ele se converteu a Jesus Cristo, ele era como um menino bobo que acabou de conquistar a mulher cada paralelepípedo na rua, ele queria contar sobre o amor que ele encontrou em Jesus Cristo. Quando nós amamos uma pessoa, nós temos deleite na presença dela. Quando nós amamos uma pessoa, nós temos interesse de saber a respeito dela. E para saber de Deus, nós temos que meditar aqui, mergulhar nesse livro aqui. Quando nós amamos uma pessoa, nós temos prazer de conversar com ela, nós temos prazer de falar com ela. Quando realmente nós amamos uma pessoa, quando realmente essa pessoa arrebatou o nosso coração, nós temos prazer de cantar louvores a ela, fazer declarações de amor a ela. Será que essa é a nossa situação diante de Deus? Realmente de amá-lo, de nos entregar a Ele? Perdoe, irmãos, passei um pouquinho do tempo, mas eu acredito que Deus tenha abençoado a sua palavra. Se apegue em oração, seja uma pessoa de leitura bíblica, seja uma pessoa de oração. E como diz o título, né, que eu sempre esqueço, não tenho, ouse a orar. Ouse a orar. Deus com certeza vai ouvir as suas orações, se as suas orações estiverem baseadas na Bíblia. Amém, meus irmãos?